Thor começou a latir para a parede do nada. Não era visita. Não era barulho visível. Não era alguém do outro lado. Era uma parede comum da sala. No primeiro dia, ninguém deu importância. Cachorro vê coisa onde não tem, diziam. Mas Thor não latia brincando. Ele ficava parado, rígido, olhando fixo. Parava, olhava de novo. E antes de continuar, comenta aqui embaixo. Se o seu cachorro já latiu ou ficou encarando uma parede sem motivo aparente, escreve já nos comentários, porque essa história vai fazer muito mais sentido para você. Thor sempre foi um cachorro tranquilo. Dormia a maior parte do dia. Brincava no horário certo. Latia só quando alguém chegava no portão. Mas aquela parede, aquilo virou um problema. No segundo dia, ele repetiu o comportamento. Mesmo horário, mesmo ponto exato. O focinho quase encostando na parede. Como se algo ali estivesse errado. A família ria. Achava exagero. Até que Thor começou a se recusar a entrar na sala. Ele parava na porta, olhava e dava 2 passos para trás. Não era medo espalhafatoso. Era a cautela. No terceiro dia, Thor começou a dormir mal. Levantava de madrugada. Andava até a sala, sentava em frente à parede e ficava ali, em silêncio, o corpo tenso, as orelhas atentas. Não latia sempre. Às vezes só observava. E isso incomodava mais do que o latido. Porque quando um cachorro late, muita gente ignora. Mas quando ele vigia, algo muda. Aos poucos, Thor mudou a rotina. Parou de brincar naquele canto da casa. Desviava. Passava rápido. Se alguém encostava na parede, ele se aproximava. Tentava chamar atenção. Empurrava com o focinho. Como quem diz, não mexe aí. Mas ninguém entende isso de imediato. Porque a gente olha com olhos humanos. E cachorro percebe o mundo de outro jeito. Thor não enxergava fantasmas. Não era coisa espiritual. Não era loucura. Era percepção. Cachorro percebe vibração. Som baixo. Mudança no ambiente. Coisas que o ouvido humano ignora. E quando algo foge do padrão, o comportamento muda. Naquela semana começaram a surgir pequenos sinais. Um estalo ocasional. Um cheiro estranho que vinha e ia. Algo difícil de explicar. Nada que justificasse pânico. Mas o suficiente para incomodar Thor. Ele passou a evitar ficar sozinho. Dormia mais perto dos donos. E sempre que alguém se levantava à noite, ele ia junto. Não por carinho, por vigilância. Thor não estava assustado. Ele estava atento. E esse é o detalhe que quase todo mundo ignora. Quando o cachorro entra em estado de alerta contínuo, não é brincadeira. Não é mania. Não é coisa da cabeça dele. É leitura do ambiente. A parede continuava ali. Igual por fora, mas algo estava errado por dentro. E Thor sabia, mesmo sem entender o que. Os dias passaram e Thor não mudou. Ele refinou. Parou de latir o tempo todo. Passou a latir só quando alguém se aproximava da parede. Era um aviso curto, preciso, sem exagero. A família começou a perceber que aquilo não era aleatório. Era sempre o mesmo ponto, a mesma altura, o mesmo horário do dia. Thor não estava reagindo ao nada. Ele reagia a um padrão invisível. E isso é algo que muita gente não entende sobre cães. Eles não interpretam o mundo como a gente. Eles sentem vibração, frequência, mudança mínima no ambiente. Quando algo sai do normal, o corpo deles reage antes da razão humana. Numa noite, enquanto todos jantavam, um estalo seco veio da parede. Curto, baixo. Quase ninguém ouviu. Thor ouviu. Ele se levantou de um pulo. Correu até a sala. Latido grave. Um só. Depois, silêncio. Foi aí que o clima mudou. Não era mais coisa de cachorro. Tinha algo ali. No dia seguinte, um cheiro estranho apareceu. Não era gás forte. Não era óbvio. Era um cheiro metálico, quente, difícil de definir. Thor recusou deitar perto da sala. Se alguém insistia, ele se afastava. Escolhia outro lugar, sempre mantendo a parede no campo de visão. Como um vigia cansado, mas atento. A família decidiu chamar um profissional para avaliar a estrutura da casa. Nada urgente, só dar uma olhada. Quando o técnico começou a examinar, Thor ficou inquieto. Não avançou, não rosnou, mas não saiu de perto. Toda vez que o homem batia naquele ponto específico da parede, Thor reagia. O corpo ficava rígido, as orelhas apontadas, um latido curto. O técnico parou, bateu de novo. O som estava diferente. A parede não deveria soar assim. Foi ali que a investigação começou de verdade. Ao abrir uma pequena parte do revestimento, encontraram um problema sério.
Uma fissura interna antiga, com infiltração, fiação comprometida e aquecimento anormal. Algo que não aparecia por fora. Algo que não fazia barulho audível constante, mas que gerava vibração, calor e pequenas descargas sonoras intermitentes. Exatamente o tipo de coisa que um cachorro percebe antes. O risco era real. Curto-circuito. A recomendação foi imediata. A casa precisava ser evacuada até a correção completa. Semanas depois de Thor começar a latir para a parede, a família saiu com o essencial, em silêncio, ainda assimilando. Thor entrou no carro sem resistência. Deitou, relaxou. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente. Como se dissesse sem palavras, agora tá seguro. E aqui entra a parte que transforma essa história em aprendizado. Thor não previu o futuro. Não teve visão sobrenatural. Não sentiu algo místico. Ele leu o ambiente. Cães são mestres nisso. Eles detectam mudanças mínimas. Vibração contínua. Calor irregular. Cheiros metálicos. Variações que fogem do padrão. Quando isso acontece, o comportamento muda. E quase sempre a gente ignora, porque prefere acreditar que é exagero. Mas o cachorro não cria histórias. Ele reage ao que sente. E o detalhe mais importante: Thor não entrou em pânico. Ele entrou em alerta. Latido direcionado. Evitação específica. Vigilância constante. Isso é diferente de medo difuso. É sinal de leitura ambiental. Depois da evacuação e dos reparos, a casa foi liberada. Nova fiação. Estrutura reforçada. Problema resolvido. Quando voltaram, Thor entrou primeiro. Cheirou o chão. Andou até a sala. Passou pela parede. Nada. Nenhum latido. Nenhuma tensão. Nenhum alerta. Ele voltou a ser o Thor de antes. Brincalhão. Tranquilo. Despreocupado. Porque o perigo não estava mais lá. Essa é a lição que fica. Nem todo latido sem motivo é sem motivo. Nem todo comportamento estranho é aleatório. Às vezes, o cachorro está reagindo a algo que ainda não chegou aos nossos sentidos. E quando isso acontece de forma repetida, direcionada e consistente, vale prestar atenção. Não para entrar em pânico, mas para observar. Porque cachorro não pede ajuda com palavras. Ele pede com comportamento. E quando a gente aprende a ouvir, histórias como a do Thor deixam de ser curiosidade e viram consciência. Se essa história te fez lembrar de algo que já aconteceu na sua casa, comenta o nome do seu pet aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que convive com cães. Às vezes, o aviso chega primeiro para quem sabe escutar. Tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. A gente se encontra lá.